Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse, então, ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e transbordante coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio profundo e a força restauradora de nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhados pelo abraço terno e materno da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e pelo sopro revigorante do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita visite a sua sala, abençoe a sua cozinha, ilumine o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre esse peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão apertado. Talvez você esteja cansado das lutas diárias, sentindo-se esgotado com as preocupações financeiras, com a saúde fragilizada de quem você ama ou com aquela sensação angustiante de que a sua vida está completamente travada. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro remédio santo para as nossas almas fadigadas, podermos parar um instante no meio dessa correria maluca para sentarmos juntos, como irmãos amados, aos pés do Mestre. Vamos deixar que a sua palavra lave as nossas feridas e nos coloque de pé outra vez. Meus irmãos amados, o Evangelho que a Igreja nos presenteia hoje é de uma beleza que chega a arrepiar a nossa alma. Jesus volta de barco para sua cidade, e logo de cara, o povo lhe traz um paralítico deitado numa cama. Prestem muita atenção neste detalhe. Minha gente, o texto sagrado diz que Jesus, vendo a fé que eles tinham, olhou para o paralítico. A cura daquele homem começou não pela fé dele próprio, mas pela fé dos amigos que carregaram a maca. Imaginem o peso daquela cama, o suor no rosto daqueles companheiros, a dificuldade para chegar até Jesus no meio da multidão. Mas eles não desistiram. Eles sabiam que, se colocassem o amigo diante do Senhor, a história dele mudaria. Trazendo isso para a nossa realidade, quantas vezes nós somos esse paralítico? Quantas vezes a tristeza, a depressão, o desemprego ou uma doença grave nos tiram as forças a ponto de não conseguirmos nem rezar direito? É nessas horas que precisamos dos carregadores de maca, daqueles irmãos de comunidade, da família e dos amigos que intercedem por nós e nos levam até Jesus no colo da oração. E aí acontece algo surpreendente. O homem estava ali, sem mexer as pernas, precisando urgentemente andar, mas a primeira coisa que Jesus diz a ele é: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus fez isso, meus filhos? Porque o Senhor enxerga muito além da nossa dor física. Ele olha para o raio-x da nossa alma. De nada adianta ter pernas fortes se a alma está paralisada pela culpa, pelo rancor, pelo ódio, pelos traumas do passado ou pelos pecados não confessados. A pior paralisia não é a das pernas, minha gente. A pior paralisia é a do coração que não consegue perdoar, é a da mente que vive aprisionada na ansiedade e no medo. Jesus quis curar primeiro a raiz do sofrimento daquele homem. Ele deu a ele a paz interior. Quantas pessoas hoje estão caminhando, trabalhando, correndo de um lado para o outro, mas por dentro estão deitadas numa maca espiritual, sangrando de culpa e de amargura. Jesus quer te dizer hoje: filho, filha, coragem, eu te perdoo. Eu arranco esse peso das tuas costas. Logo em seguida, os mestres da lei, aqueles homens de coração duro que se achavam os donos da verdade, começaram a julgar Jesus em pensamento,
dizendo que ele estava blasfemando. Minha gente, sempre vai existir gente para criticar quem faz o bem. Sempre haverá aqueles fiscais da vida alheia que, em vez de ajudarem a carregar a maca, ficam com os braços cruzados julgando o sofrimento e a fé dos outros. Mas Jesus, com toda a sua majestade e autoridade, para calar a boca da incredulidade, diz ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o milagre acontece de forma completa. O homem que antes era um peso para os outros, agora se levanta, ganha força, pega sua própria cama e volta para casa curado. Notem que Jesus manda ele pegar a cama. Por quê? A cama era o símbolo do sofrimento, da humilhação, dos anos perdidos. Jesus não manda jogar a cama fora, manda carregar, como quem diz: leva o teu passado como um troféu da minha graça, para que todos vejam de onde eu te tirei. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje tem o poder de quebrar as paralisias da sua casa. Não importa se é o seu casamento que está travado, se são as portas de emprego que não se abrem, se é um filho afundado no vício ou uma depressão severa. Aproxime-se de Jesus hoje, confie no seu perdão e na sua misericórdia. Deixe que Ele diga ao seu coração: levanta-te. Confie, porque a mesma autoridade que curou aquele paralítico está viva e agindo agora mesmo sobre a sua família. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, médico dos corpos, mestre das almas e salvador das nossas vidas, nós nos colocamos agora, como uma imensa, fervorosa e necessitada família de fé, espalhada por tantos lugares, mas unida pelo mesmo Espírito, para nos prostrarmos diante da Tua santa e maravilhosa presença. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, rasgamos a nossa alma diante de Ti e reconhecemos a nossa imensa dependência do Teu amor. Nós Te adoramos, Te louvamos e Te bendizemos com toda a força do nosso ser, porque Tu és o Deus que não vira as costas para as nossas misérias, o Deus que nos chama de filhos, que nos dá coragem e que tem o poder supremo na terra e no céu para perdoar os nossos pecados e nos curar de toda e qualquer enfermidade. Nós Te pedimos perdão, amado Jesus, pelas nossas faltas diárias, pelas vezes em que nos deixamos contaminar pela postura dos mestres da lei. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós julgamos o sofrimento dos nossos irmãos, em que fomos duros de coração e faltamos com a caridade dentro da nossa própria casa. Perdoa, Senhor, as nossas murmurações, a nossa falta de esperança e a nossa pouca fé quando as dificuldades apertaram. Quantas vezes, Senhor, nós ficamos paralisados pelo orgulho, recusando-nos a pedir perdão à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos pais ou filhos. Quantas vezes a nossa fé esfriou e nós nos acostumamos com a nossa maca de pecados, achando que não havia mais jeito para nossa história. Lava as nossas culpas, Senhor, com o Teu sangue precioso. Que a Tua voz ecoe agora na consciência de cada pessoa que está rezando conosco. Coragem, Teus pecados estão perdoados. Olhai por nós, Senhor Jesus, e recebe hoje a nossa intercessão. Nós queremos ser como aqueles amigos do Evangelho que carregaram a maca. Nós Te apresentamos, Senhor, de forma invisível, mas cheia de fé, todos os nossos familiares e amigos que estão paralisados na vida. Nós Te apresentamos os doentes físicos. Olhai para aqueles que estão neste exato momento deitados numa maca de hospital, nas UTIs, nos leitos de dor dentro de suas casas. Senhor, nós carregamos até Te aqueles que perderam os movimentos, aqueles que enfrentam o tratamento doloroso de um câncer, aqueles que lutam contra doenças raras, problemas nas pernas, na coluna, males no coração e nos pulmões. Tu és o dono da vida. Dize uma só palavra, ordena a cura física, refaz as células, devolve vigor aos músculos cansados e levanta os Teus filhos das camas de dor para que o Teu santo nome seja glorificado. Nós Te apresentamos os paralisados pela depressão e pela ansiedade. Mestre amado, visita agora os quartos escuros onde há jovens e adultos trancados, chorando sozinhos, paralisados pelo medo, pelo pânico, pela fobia social e por uma tristeza tão profunda que roubou o sentido de viver. Quebra agora, Jesus, as amarras invisíveis da depressão. Arranca pela raiz todo espírito de angústia e de opressão mental. Dá a ordem suprema de vida sobre a mente e o sistema nervoso de cada filho Teu, devolvendo a alegria de viver,
o sono tranquilo e a vontade de recomeçar. Nós te apresentamos a paralisia das nossas famílias e finanças. Jesus, quantas casas estão estagnadas? Olha para os pais de família que estão com a vida profissional paralisada pelo desemprego de meses, olhando para as contas sem saber o que fazer. Abre as portas fechadas da providência financeira, Senhor. Olha para os casamentos que estão frios, travados pela mágoa e pela falta de diálogo. Derrama o dom do perdão e do recomeço. Nós clamamos também, com lágrimas nos olhos, pelos nossos filhos que estão na maca terrível da dependência química, paralisados pelo álcool, pelas drogas e pelas más companhias. Arranca os nossos jovens desse buraco. Senhor, liberta a nossa família de todo o mal que tenta impedir a nossa caminhada. Mestre de misericórdia, nós acreditamos no teu poder. Dá-nos a tua paz, devolve a harmonia para os nossos lares, fortalece a nossa fé para que não tenhamos medo das opiniões do mundo. Dá-nos a força necessária para pegarmos as nossas camas, os nossos fardos de outrora, e transformá-los em testemunhos vivos da tua ação grandiosa no meio de nós. Que ao final de cada tempestade, de cada cura, nós possamos voltar para as nossas casas glorificando teu nome, cheios de coragem, de alegria e de saúde. Acolhe a nossa súplica que sobe aos céus, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos e irmãs amados, que momento extraordinário, que banho de graça e de céu nós acabamos de viver aqui juntos. Vocês sentiram como o coração ficou mais leve? É o poder de Jesus dizendo à nossa alma: coragem, filho, levanta-te. A lição central que o Mestre nos deixa hoje é um chacoalhão na nossa fé. Deus se importa tanto com a sua salvação eterna quanto com a sua saúde física. Ele quer curar você por inteiro. Mas Ele também nos faz um convite maravilhoso. Nós precisamos ser os carregadores de maca da nossa geração. Precisamos ser essas pessoas que não desistem de rezar por quem está caído, que carregam os filhos, os esposos e os amigos doentes até os braços de Jesus, enfrentando qualquer multidão e qualquer obstáculo. A sua oração de intercessão tem um poder gigantesco. E é exatamente por isso que eu quero fazer um apelo missionário ao seu coração generoso. Se este vídeo tocou a sua alma, se esta reflexão trouxe luz para o seu dia, não guarde essa bênção debaixo do colchão. Seja você agora o amigo que carrega a maca. Clique logo abaixo em inscrever-se no nosso canal. Ative aquele sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos encontros diários de fé. E compartilhe este vídeo sem moderação. Mande agora nos grupos de WhatsApp, para aquela amiga que está deprimida, para aquele familiar desempregado ou doente. A palavra de Deus precisa chegar a quem está paralisado. E para eu saber que você realmente rezou comigo com toda a força do seu coração e tomou posse da sua cura espiritual e física hoje, vá agora aos comentários e decrete com muita fé a seguinte frase: Senhor, levanta a minha família da paralisia. Escreva lá, como uma semente de esperança. Um conselho prático, de pai, para sua semana, nestes próximos dias: não seja o juiz que critica quem está caído, seja a mão que levanta. Se você vir alguém errando ou sofrendo as consequências de uma vida torta, não murmure. Reze um Pai Nosso por essa pessoa em silêncio. Troque o julgamento pela intercessão. Vão em paz, com as almas curadas e as forças renovadas, e que o Senhor sempre os acompanhe. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.